São os itinerários de redes sociais e a gente está com a Pro. Mari. Pro, você aplica quais matérias? Eu leciono ciências no 9º ano, biologia no ensino médio, 1º, 2º e 3º, e itinerário de ciência e saúde e investigação científica no 3º médio. Pro, agora a gente vai te fazer algumas perguntinhas. A primeira é, você sempre desejou ser professora de biologia? Não. Não, eu nunca imaginei que eu fosse dar aula. Quando falavam para mim, você vai fazer biologia, você vai dar aula? Eu falava, não, eu não quero dar aula. Aí eu fui, fiz o curso de biologia, que eu queria pesquisa. Aí terminei a faculdade e eu falei, agora, né? Não vou para pesquisa. Aí aquela cobrança dos pais, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Eu fui, entreguei currículo em escola, porque eu já podia, né? Aí me chamaram, eu terminei a faculdade, e no ano seguinte já me chamaram para eu dar aula, e aí comecei. Peguei 6º e 7º ano e fui indo, né? Aí tô há 20 e poucos anos já dando aula. O que fez com que você seguisse esse caminho? Então, foi essa questão, né, de eu não consegui seguir a área de pesquisa que era o que eu queria, e aí eu precisava trabalhar, né? E comecei a entregar currículo em escolas, só que aí o negócio começou a fluir, assim, né? Vieram algumas aulinhas, aí eu comecei a dar aula, tudo. Quando eu vi, eu já estava, exatamente. Algo te inspirou a seguir essa carreira de professora de biologia? Assim, a biologia, sim, né? Fazer biologia, eu tive algumas inspirações, assim, as minhas professoras do ensino médio. Eu tenho uma tia que é bióloga, né? Uma tia de 2º grau, mas ela é bióloga. Então, assim, eu sempre gostei dessa área, assim, de biológicas. Então, essa foi a minha inspiração. Professora, eu me inspiro agora, assim, né? Agora não, né? Mas quando eu comecei a me inspirar nas professoras que eu tive, nos professores que eu tive. Mas não assim, eu quero ser professora por conta dessa minha professora. Você pode me falar um pouco sobre a sua formação acadêmica? Onde você estudou, cursos que você fez? Então, eu fiz Universidade de São Judas, né? Fiz o curso de Ciências Biológicas e da Saúde. Então, eu sou bacharel em Biologia, né? Em Ciências Biológicas. Aí eu fiz também o curso de licenciatura, que é o que precisa para você poder dar aula. Eu fiz também pedagogia, embora não, né? Eu fiz pedagogia como um complemento, né? Porque aí é uma segunda graduação. Eu fiz a pedagogia e fiz especialização em psicopedagogia. Que legal, Pro. Houve algum professor ou mentor, de repente, daqui do Consolata mesmo, que te influenciou durante sua formação? Sim, então, foi o que eu falei, minhas professoras de biologia, né? Então, eu tive a professora Silvana, que foi nossa coordenadora, ela foi minha professora do ensino médio, a professora Alda. Então, foram 2 professoras de biologia que me abriram o olhar, assim, para a biologia, né? Porque eu falo assim, enquanto a gente está no fundamental, a gente não tem muita noção, mas quando a gente chega no ensino médio, a gente fala, nossa, eu me identifico com essa matéria. Então, foram nessas aulas que eu consegui ter essa vontade, essa identificação da área da biológicas, né? Não significa que eu queria ser médica, não. Né? É a parte de estudar mesmo a biologia, os seres vivos, é bem gostosinho. A outra pergunta é, como foi sua primeira experiência estudando e explicando biologia? Nossa, foi terrível. Eu tive que estudar, eu estudava para dar aula. Toda vez que eu vejo algum aluno que vai seguir essa área, eu falo, nossa, eu estudava para dar aula, não dormi, aquela ansiedade, né? Isso porque eu peguei os pequenininhos, dava aula para 6º e 7º ano, são os menorzinhos, né? Então, aquela insegurança, tudo. Mas depois você vê que o negócio vai fluindo, né? A gente fala assim, acho que é o dom mesmo, a gente pega e vai, né? Então, no começo foi muito difícil, mas como acho que qualquer profissão, né? O começo é muito difícil. Eu estudava, eu preparava a aula, muito dedicada, fazia resumo. Então, assim, eu me preparava bastante. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que todo aquele meu desespero não era, né, necessário. E aí foi, né? Que desafios você encontrou no início da sua carreira como professora e como superou? Olha, foram bastantes, né? Deixa eu pensar. Desafios, assim, eu acho que era mais essa questão da minha falta de experiência,
né? Um público já pré-adolescente, que é uma fase que já é, né, sexto, sétimo ano, que é o comecinho, é mais difícil para você, né? Eu era muito nova, né? Eu tinha 21 anos, era muito novinha, pequenininha, né? Então, assim, imagina, nova, pequena, parecia uma aluna no meio deles, né? Então, assim, acho que essa foi um desafio. A questão de impor disciplina, essas coisas nunca foi um problema, porque eu tenho essa cara de doce, mas eu sou, né, mais séria, assim. Eu acho que é mais isso mesmo, o começo, né, de mostrar como eu sou, né? E essa insegurança do começo. Só isso. Que métodos ou estratégias você acha mais eficazes para explicar a biologia? Olha, hoje, né? Hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Antigamente, eu não sou tão velha assim, né? Mas antes era tudo na lousa, era giz, era livro, era coisa mais engessadinha, né? Isso, vamos por 20 anos, né? De 20. Aí o que acontece? A parte da internet, então eu acho que posso estar enganada, né? Isso tem que ver os alunos. Mas eu acho assim, um slide com imagem, um vídeo, uma aula prática. Eu acho que essas são estratégias para você tentar trazer o conteúdo que está ali no livro, aquela coisa mais maçante, para a vida. E trazer para a vida do aluno. Buscar, assim, digamos, comparações, isso, né? E trazer mesmo para o dia a dia a experiência do aluno. Ah, você conhece tal coisa? Então, tentar trazer a vida dele, a vivência dele para a sala. Porque, se a gente for ver, ele não tá aprendendo só biologia. Ele está aprendendo biologia, física, química, um monte de coisa. Então, tem que tornar aquela matéria um pouquinho mais atrativa para que ele preste um pouco mais de atenção. A última pergunta é: como você equilibra a sua vida pessoal com as demandas da profissão de ser professor? Não equilíbrio. Tô tentando, né, agora, né? Porque a sobrecarga de professor é muito grande, né? Porque todo mundo fala assim, a vida de professor é fácil, tem 2 férias por ano, né? Mas ninguém sabe o por detrás, né, da profissão. Vai além da sala de aula. Você tem que preparar uma aula, você tem que preparar uma prova, você tem que corrigir prova, você tem que pensar em estratégias, tem que montar o slide. Então, assim, aí você chegou aqui, deu aula, mas e o por detrás, né? O anterior. E o que vai vir? Então, por detrás, a burocracia também é muito grande. É o diário, você tem que manter, é o planejamento. Então, são várias coisas que estão por detrás de ser professor. Eu falo que dar aula é o menor dos problemas, né? É o mais fácil. É você chegar lá na sala, explicar o teu conteúdo, acabou. O burocrático que é o mais... Então, conciliar isso é difícil. Vários finais de semana eu passo fazendo as coisas, né? E eu sou metódica para algumas coisas, de colocar lá no mural, de, né, preparar a aula. Então, isso demanda um certo tempo. Às vezes eu fecho os olhos e não faço nada. Não, esse final de semana eu não vou fazer nada. Mas tem final de semana que eu, né, passo inteiro. Final de semana de fechar nota é o final de semana que eu mais trabalho, porque é corrigir prova, fechar nota, isso que eu vou me organizando durante a semana. Mas é difícil conciliar. E a família tem que entender, né? A família, eu acho que eles já, pelo menos a minha família, assim, eles já sabem, né? O final de semana que eu tô mais cheio de coisas para fazer, eles nem me perturbam, já sabem que eu tenho um monte de coisa para fazer, mas é difícil. Bom? Então tá bom, Pro, muito obrigada. Imagina.